Perfeito. Bom dia a todos que estão aqui presentes, na gravação também, né? Hoje temos o prazer de receber no seminário, mais um seminário que inclui estudos avançados de análise existencial, Wanderley Santana, né, que irá nos conduzir na reflexão sobre o papel do racismo na saúde mental de indivíduos negros. Wanderley é terapeuta e gerente administrativo do projeto Psicoterapia para Todos, cursa Psicologia na Universidade 9 de Julho e especialização em Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica pelo Instituto DASA. É formado em Pedagogia pela mesma universidade e especialista em Gestão Escolar com ênfase em Educação Inclusiva pela Unib. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pela diversidade. Pesquisador no grupo de pesquisa ABC das Diversidades, já concluiu graduação em Letras, Português e Inglês, especialização em Libras e aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na escola. Grande satisfação que demos boas-vindas a Wanderley para esse encontro. Por favor, Van. Bem, primeiro eu quero começar agradecendo, Roberto, a você e ao Núcleo, porque esses espaços eles são extremamente necessários para a gente sair também, né, desse lugar colonial do conhecimento, onde a gente acha que o conhecimento pode e deve ser feito só, única e exclusivamente a partir de um lugar acadêmico, e esquece que temos outras possibilidades de fluir o conhecimento. Porque o conhecimento ele é oral também, né? Então toda essa oralidade ela já fala de uma ancestralidade muito presente na minha trajetória, inclusive, que é o que eu acabo fazendo no meu dia a dia. Então, você fez uma apresentação muito bacana aí de quem é o Wanderley. Então, para além disso, né, eu sou marido, eu sou filho, eu sou pai, eu sou amigo, sou um pouco de tudo isso que todos nós somos no meio da trajetória. E aí, antes de entrarmos propriamente, né, no tema, eu gostaria de explicar qual era o tema anterior, porque isso também faz parte de pensar o papel do racismo na saúde mental de indivíduos negros, né? Então, até na escolha de um tema, de um webinário, de uma palestra, a gente já passa por esse lugar. Porque a proposta inicial trazia o tema o negro deslocado, né? Esse negro deslocado é um trabalho que eu fiz em uma das disciplinas que eu prestei para a Unicamp, então é um texto que eu escrevi lá em 2016, e a partir de então esse negro deslocado vem me acompanhando em vários momentos. Só que aí, quando eu fui convidado pelo Roberto para fazer esse webinário, eu fiquei pensando, eu levei acho que uns 4 meses, assim, em cima do título, né, que era o negro deslocado, uma perspectiva clínica. Só que, no entanto, essa formulação ela poderia gerar algumas leituras problemáticas. Se a gente for falar do negro com esse sentido de deslocamento, obviamente que daria a entender que o deslocamento seria uma condição intrínseca da identidade dessa pessoa, ou uma experiência universal, o que obviamente daria aí uma característica até meio que patologizante para a negritude, que não é a minha ideia, que a minha ideia é totalmente pensar o lado oposto. Então, dessa forma, aí eu acabei refletindo e refazendo o caminho, e aí surge o papel do racismo na saúde mental de indivíduos negros, porque essa mudança ela acaba permitindo também a gente deslocar o nosso foco, né? Não se trata de um suposto déficit ou falta da pessoa negra, mas dos efeitos que o racismo e as suas várias formas aí elas produzem na saúde mental dessa pessoa. Pensando nessa abordagem, né, a partir daí, eu acho que eu quero começar trazendo uma fala que eu acho muito... Não sei se todos acompanharam, eu vou até pegar meu celular para não ser leviano, porque como é que nós vamos pensar as questões do racismo social dentro da clínica se eu tenho esse processo no meu dia a dia de uma forma tão perversa, né? Não sei se vocês viram, mas um professor da Universidade Federal de Minas, ele sofreu racismo no dia 15, agora, segunda-feira. Ele foi abordado de forma agressiva aí por um vigia da instituição. Vamos lembrar, vamos falar de marcadores, né? Ele, um professor negro, dentro de uma instituição federal, está ali carregando uma caixa com materiais da pesquisa dele, então ele tenta adentrar o prédio e ele é barrado.
Ele vai até o reitor, conversa, explica o que aconteceu, e mesmo assim o segurança ainda o contradiz, distorce e ainda pergunta, mas você é um preto aqui? O que você está fazendo com essa caixa aqui? Você é entregador? Então, assim, são várias camadas de racismo dentro dessa fala. É um racismo estrutural, é um racismo que vai olhar para esse corpo preto como alguém que não é capaz de produzir o conhecimento científico. Então, como é que eu, na minha clínica, vou pensar essa estrutura? Como é que eu, na minha clínica, penso essa questão? Como é que eu vejo isso? Como é que eu acolho isso? Né? E aí, partindo desse princípio, eu gostaria que a gente não fizesse, né? Não vai ser um webinário assim com aula totalmente didática, com PowerPoint. Eu tô aqui muito mais para dialogar, porque eu sou essa pessoa do diálogo, eu sou essa pessoa da troca. Só para vocês entenderem, a minha ideia era mostrar esses livros aqui e mais uma outra pilha que está do lado, mas eu acredito que não teremos muito tempo para mostrar e falar um pouquinho sobre cada um. Mas é importante a gente pensar a clínica a partir desse lugar da conversa, do diálogo, do entender o outro com uma outra perspectiva que não seja essa da agressividade, né? Quando a gente, não sei como vocês fazem, né, dentro do atendimento clínico, mas eu sempre me pergunto como é que eu, um homem negro, vou ser lido pelo psicólogo à minha frente. Porque eu já passei por alguns casos de ir para um atendimento, né, com um psicólogo e ser invalidado a todo tempo, assim. Todas as coisas que você fala dentro daquilo que você sente, daquilo que você vivenciou, e é minimizado, é sempre posto como, não, mas espera um pouquinho. E o outro? Tá, mas e a minha dor? Né? Temos uma questão que atravessa muitas pessoas negras, que é o racismo ecológico, que é exatamente essa onde eu me localizo dentro dessa sociedade, onde é que eu moro. Então, eu tenho a mesma condição de acesso a uma terapia que alguém que é branco, que tem um salário superior ao meu, que não pega 3 horas de condução. Eu não sei onde vocês moram, assim, mas eu fico pensando, é muito diferente eu trabalhar na região central de São Paulo e morar próximo dessa região do que morar lá na Zona Leste, lá na cidade de Tiradentes, Guaianazes, e pegar um trem, um metrô, ou melhor, pegar um ônibus até a estação, chegar na estação de trem, pegar um trem até fazer baldeação com o metrô, chegar no metrô, talvez ainda ter que andar até algum lugar, ou pegar outra condução para chegar a algum lugar. E quanto tempo essa pessoa ela gasta para fazer esse trajeto, né? Que acaba sendo nocivo para sua saúde. Então, quanto tempo eu passo num transporte público, onde talvez eu não tenha uma rede de saneamento básico que funcione, então, saúde é precarizada, educação é precarizada, mas aí eu sou posto em um lugar onde eu sou cobrado tal qual alguém que teve todas essas possibilidades facilitadas por uma estrutura social. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, racismo ecológico, a gente precisa pensar essas estruturas. Então, será que eu, enquanto um ser que moro lá na Zona Leste, tenho as mesmas condições emocionais de estar no mesmo lugar de alguém que mora, sei lá, no Tatuapé? Não sei se todos conhecem aí, mas Tatuapé é a região mais nobre da Zona Leste, né? Em Tatuapé, ali, Carrão, são as mais nobres. Então, será que tem as mesmas condições? Será que alguém que mora lá no sul tem a mesma condição, assim, de quem mora na região norte de São Paulo? Quem mora lá na periferia da Bahia tem a mesma condição de alguém que mora aqui na Grande São Paulo?
Não sei, assim. Então, essas estruturas raciais, elas vão atravessando essa pessoa nesse lugar. Eu acho que é muito importante a gente observar isso, né? Como é que eu atendo essa pessoa? Como é que eu me aproximo dessa pessoa? A experiência dela é totalmente outra. As vivências dela são outras. Eu, como homem branco, como mulher branca, eu já fui silenciado? Eu acho que são questionamentos aí. Eu já fui silenciado? Se eu já fui silenciado, agora imagina quantas vezes uma pessoa negra é silenciada na vida, partindo desse lugar dos marcadores estruturais sociais que nós temos. Será que temos todos a mesma oportunidade nesse lugar? E aí, como é que eu levo isso para minha clínica? Eu posso atender uma pessoa branca e uma pessoa preta da mesma forma? Obviamente, dentro da abordagem, sim, mas qual é o olhar que eu vou ter para essa pessoa? Porque eu também sou parte desse sistema estrutural. Eu também faço parte da engrenagem. E aí, talvez, é pensar, será que eu estou me oportunizando olhar para isso de uma forma diferente? Ou eu estou seguindo o padrão, né? Porque eu fico pensando assim, gente, fazemos psicologia, são 5 anos, e toda a graduação, nós não vemos pensadores negros. Nós não estudamos psicólogos negros. São todos eurocêntricos. Então, toda a constituição da psicologia ainda é eurocêntrica. A partir da década de 70 no Brasil, assim, é que a gente começa a ter, a partir da psicologia social, os levantes de se pensar uma estrutura não eurocêntrica para trabalhar a psicologia, mas mesmo assim, estamos em 2025 e isso ainda está engatinhando, né? Não sei quantos de vocês já leram Franz Fanon, Cida Bento, já leram a Isildinha Batista, o Abadias do Nascimento, para pensar essas estruturas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que esse é o momento, assim, ó. Não sei se pergunta, né, mas são provocações, né, assim, que você vai colocando que são bem pertinentes, né, uma vez que esses limites físicos, assim, eles acabam sendo transpassados, né, ultrapassados pela internet, né, que também em alguns lugares não é tão bom quanto outras, assim, né, o dispositivo, de que modo está falando, o local que está sendo feito, e é uma questão que parece superada, né, assim, pela virtualidade, mas que eu percebo às vezes isso, né, às vezes a pessoa está fazendo a sessão onde dá, né, às vezes dentro do trabalho, num quarto onde tem, e às vezes essas coisas ficam claras e menos claras, mas eu acho interessante, né, porque tem essa coisa da arte, assim, que imita a vida um pouco, né? E eu gosto muito daquela série Sessão de Terapia. E aí teve Sim, aquele personagem Tony, né, assim, que era atendido pelo Caio. E é interessante porque ele sofre também o racismo na hora de adentrar no próprio consultório, assim, né? Na hora de subir lá para o consultório do Caio, o porteiro diz não querer deixar, porque ele é um motoboy, enfim, né? sim, Aparentava alguém que ia lá para receber terapia, assim, né? O que, de certa forma, constrange o Tony e deixa o Caio puto, assim, né? Porque são coisas que estão aí colocadas também, né? Não sei se o seu seminário ia para esse lugar, assim, mas queria fazer esse comentário, mais do que uma questão, assim. E assim, Beto, mesmo porque sessão de terapia, para mim, são momentos de refletir, inclusive, sobre a minha negritude, assim, sobre a minha pretitude, assim. Eu gosto muito do Tornar-se Negro, né, da Neuza, que não sei se vocês já leram, e esse livro é maravilhoso. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Ai, meu Deus, cadê? Não, tá aqui, ó. Tornar-se Negro. Para quem nunca viu, esse aqui, da Neuza Santos Souza, leitura mais que indicada. Eu gosto muito de assistir sessão de terapia e principalmente como eles retratam, né, essas dificuldades que o negro tem de acessar lugares brancos, assim. E como isso fala dessa nossa estrutura racista, fala dessa sociedade
para além de racista, também adoecida, né? Então, eu, uma pessoa branca, não posso estar no mesmo espaço que alguém que seja diferente de mim. E como é que eu lido com isso, assim? Esse caso do Tony, ele é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Só para ir para esse lugar, assim, eu sou professor de formação, eu dei aula por 18 anos, e em uma das minhas experiências docentes, eu tive um aluno que virou para mim, assim, no meio de uma... Eu pedi, ele estava lá causando horrores, assim, eu pedi para ele se retirar da sala de aula. E aí ele virou para mim, assim, entre eu e a porta, ele parou no meio e falou assim, tinha que ser você, seu preto do caralho. Desculpem, gente, mas essa foi a fala, eu não podia minimizá-la. Eu parei, olhei bem, falei assim, repete, foi isso mesmo que você disse? E ele foi e repetiu. Tinha que ser você, seu preto do caralho. E aí, vamos contextualizar? Era um menino branco, de uma família rica, o pai era advogado, é advogado. E aí eu fiquei assim, conformado. Eu falei assim, não, isso não pode ficar assim, não. Vamos descer agora, vamos na coordenação. Eu conversei com a coordenadora, aí ele voltou para a sala de aula, e eu virei e falei assim, olha, desculpa, mas do jeito que tá, eu não consigo voltar para a sala de aula. Então, nós temos duas questões aqui. Ou eu entro com um processo, uma ação legal contra essa família e contra a escola, porque eu sofri racismo, isso é racismo, vamos dar nome. Ou você, enquanto representante da escola, toma uma posição que é cabível, que nesse caso não é só advertência. Ela não gostou muito desse checkmate, como normalmente não gostam, mas o pai resolveu tirar o filho da escola, o que para mim foi ótimo. Mas é sempre pensar nesse lugar. Mas será que eu teria tomado essa medida se eu não soubesse quais são os meus direitos? Então também é pensar por esse lugar. Então, quando eu atendo, né, quando eu converso com alguém preto tanto igual a mim, ou que ainda não tenha entendido que ele é, porque nós temos várias pessoas pretas na sociedade negras que não se reconhecem como tal, porque se reconhecer como negro significa que eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Como é que eu sou ofendido, sou silenciado e me permito continuar me silenciando? E aí, quando isso vai para a clínica, como é que isso chega na clínica? Quais são as dores que essa pessoa traz? Como é que ela se coloca? Vai lá, Beto. Não, eu acho que, de certa forma, eu acho que conversa, né? Não sei se com essa questão clínica, né, que a Isabelle coloca assim, né? Você comentou sobre trazer essa diferença de realidade à clínica, certo? Mas isso não seria contra o código de ética? É possível trazer isso para a clínica? Sim, é possível, Isa. O próprio CRP tem um manual de como lidar, né, de como trabalhar com essas questões. Não sei se você já teve esse material, mas ele é de 2017. É isso. Ele é de 2017. E é um material que traz aí um pouco, né, das questões raciais, fala inclusive dessa estrutura do racismo recreativo, do racismo ecológico. Então, é um material bem bacana, inclusive, para leitura, que é liberado pelo CRP, né? O próprio CRP que formulou esse material, que eu acho bem bacana, inclusive, viu? Eu recomendo a leitura. Então, sim, é possível a gente levar isso para a clínica, mas sempre com esse olhar, né? A gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado para também não ser extremista demais. Então, eu sou essa pessoa aguerrida, mas eu tenho essa noção de, opa, pera, volta um pouquinho aqui. Então, a gente precisa entender que isso é feito sempre um a um, né? Então, quem é a pessoa que está na minha frente? O que é que ela está me trazendo? Então, eu volto no caso da escola. Será que se eu não tivesse um letramento racial, que é esse o nome que é dado, né? Letramento racial, eu saberia o que fazer nessa situação, ou eu simplesmente seguraria essa dor, essa angústia e ficaria com isso para mim?
se me permitir fazer 2 centavos, né, de comentário, Vai lá. existem maneiras diferentes de trazer, né, esse conteúdo, né, para a clínica, assim, e acho que participa desse lugar, que eu acho que a nossa abordagem, de certa forma, já pressupõe, né, uma certa suspensão, mas eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente trata casos como se fossem todos da mesma ordem, assim, né? Atrasos, né? Ou não conseguiu fazer a sessão. Como é, né? Como é que a gente olha para cada individualidade e como que isso pode estar expressando também, não, por exemplo, alguém que falta porque está, como diz nos cartéis, psicanalíticos, né? Assim, com resistência, né? Mas é porque o cara não conseguiu, diversas vezes, não conseguiu chegar ao consultório, não conseguiu chegar até a sua casa a tempo porque pegou um puta no trânsito. Então, assim, eu acho que tem questões que participam do fazer clínico, que dito, né, e colocado de uma maneira muito uniforme, né, não traz a sensibilidade para que a gente perceba a nuance de questões para além, né, da postura clínica, da presença clínica, da possibilidade clínica. Eu sempre recomendo que se use, por exemplo, fones de ouvido e tudo mais, mas tem gente que não tem nem fone de ouvido, assim. Ou quebrou, ou o irmão pegou, sei lá, assim, para falar de coisas básicas e simples, assim, do fazer clínico enquanto uma possibilidade, né, a própria internet, como funciona. Se a gente também não tem um jogo de cintura, né, assim, a gente acaba não percebendo as diferenças, assim. Eu acho que trazer não é simplesmente evocá-las, né, de maneira aguerrida junto, assim, né, porque senão fica um negócio meio estranho, tipo a professora do Chris, lá do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe assim, tipo, querendo participar e fomentar uma posição, assim, do Chris na própria sala de aula, ela comete diversos racismos, assim, né, assim, não se dando conta de que cada vez que ela tenta promover, né, o espaço dele, ela comete mais racismos, assim, né, então, já levando em consideração que ele era um cara deslocado, né, igual você colocou agora no começo, assim, então acho que tem nuances e cuidados necessários que é importante também levar em consideração, uma vez que, de que forma também praticar, né, essa tradução para a clínica. Eu acho que você pode trazer também, dentro da tua experiência pessoal, atendendo ou sendo atendido também, né? Pan, quer falar? Ai, tanta coisa. Primeiro que a sua fala me traz, assim, bastante recordações das falas do meu marido, Fernando, né? Que também é negro e que vem do interior de Minas, né? Onde lá talvez fosse mais bem acolhido e ele sofre muitos preconceitos aqui em São Paulo. Então, desde que eu conheço ele, ele vai contando, né, histórias assim de muito preconceito, como essa que você contou aí, você como professor, e ele, no caso, como colega dos outros coleguinhas, e essas falas sempre muito recorrentes, né? Então, é, eu fico pensando, né, o quanto isso está presente na clínica, isso está presente no dia a dia, e eu lembro muito das aulas maravilhosas do Alexandre Cabral, né? Que ele vai fazendo todo um paralelo aí, e ele diz assim, ser no mundo, né? Será que o negro, ele é um ser no mundo? Assim, fazendo assim algumas críticas em relação ao pensamento do Heidegger, né? Ser no mundo é aquele que está no mundo, mas o quanto, de alguma forma, parece que o negro é como se ele não fizesse parte desse mundo, porque o ser no mundo é aquele que tem voz, né? E será que, claro, a gente já evoluiu bastante em relação ao racismo, mas tem muito ainda, né? Mas ainda tem muito aí a evoluir. Aí eu fico pensando o quanto talvez uns cursos seriam muito interessantes, né, Vanderlei? Porque me lembrou, enfim, você foi falando, me vieram várias lembranças até do Beto, né, do Instituto Dasen, contando que ele foi, eu não lembro qual o termo que ele usou, né, mas assim, mandaram ele embora de uma supervisão que ele dava, né, ele estava dando supervisão para um grupo de mulheres negras, né, em algum momento elas falaram, ó, a gente está te despedindo, porque você não dá conta de entender, né? E aí foi quando, né, numa das aulas ele conta que ele começou a estudar todos esses livros aí, provavelmente
você vai citar ou que estão aí do seu lado. E ele falou, gente, eu preciso começar a estudar. Como que eu quero dar supervisão para mulheres negras se eu tô aqui no meu lugar, né, de branco, é, com uma classe social média e querendo dar supervisão, que está atendendo, né? Então, de alguma forma, talvez isso seja bem fundamental, né, Vanderlei? Tanto as leituras, como pensar em algum momento mesmo, assim, porque eu fico pensando que tem algumas coisas que para nós brancos, né, assim, deve passar, como você mesmo falou, na clínica como cliente, né? Certamente a psicoterapeuta não fez por mal, mas assim, por ser tão estrutural, passa e a gente, como branca, nem percebe. E o quanto isso precisa sim começar a ser mais perceptível para que, assim como a gente que tem voz, né? Como o Alexandre falava, a gente tem voz, mas e o negro, ele tem voz? Ele tem, mas ele tem lugar nesse mundo? Né? Então, enfim, não é nenhuma pergunta, mas todas as inquietações que chegaram aqui com a sua fala, né? Gratidão. Rosa? Oi, boa tarde. Eu ia escrever, mas eu vou falar, se não for atrapalhar, né? Porque está tão bom a conversa, a discussão. Sobre a sua fala, Vanderlei, primeiro é um tema muito rico, muito importante, necessário, não é? Me fez lembrar algumas coisas. Primeiro, durante a graduação, por exemplo, né? Em muitas faculdades, temos uma formação muito limitada, né, a esse conhecimento que é tão necessário, né, e que faz parte da humanização, né, e muitas vezes há essa disciplina étnica-racial, muitas vezes online, né, então não há uma discussão rica, e começa daí, né? Começa daí a nossa formação. E também, se há leituras, falta muito ainda na prática, de como aplicar a teoria, de ter contato, porque fica muito na leitura e às vezes não tem uma prática condizente com a realidade, né, que se faz presente ainda e muito no Brasil, por exemplo. Né? A Vanessa falou do marido dela, o meu marido, ele é nigeriano, e então, assim, eu vivencio isso e tenho essa sensibilidade em perceber isso também, né? Outro dia, por exemplo, em um feirante não queria que ele escolhesse a fruta que ele iria comprar, e logo um outro cliente veio e pôde escolher, e assim, não é aceitável, sabe? E a gente não pode compactuar, deixar isso passar. A gente não pode fazer uma aliança com esse tipo de naturalização, né? Então, assim, o psicólogo, ele precisa, eu acredito que ele não precisa ser negro para atender, né? Mas ter essa escuta qualificada, né? Que nós devemos ter. Era isso, obrigada. Bem, eu vou começar a trazer alguns pontos, assim, do Roberto, que daí, antes que eu perca ali. Beto, você trouxe um ponto que eu acho bem bacana a gente pensar, que é assim, né? Você falou mas a pessoa vem de longe, como é que ela chega na clínica? Eu vou além, assim. A gente, às vezes, atende, né, principalmente dentro do projeto, assim, pessoas que estão à margem da sociedade, mas à margem em um lugar muito distante mesmo. E os atendimentos são feitos de forma online. Então, às vezes, como é que eu penso se uma pessoa não consegue entrar na sessão 2, 3 vezes seguidas, porque na região dela está sem energia elétrica? Eu abro mão desse atendimento, né? Porque normalmente, assim, o paciente falta com frequência, você entra num consenso com ele de que não está rolando, e aí você desliga o paciente. Mas nesse caso, como é que eu desligo um paciente, sendo que a questão dele não é ele, né?
de novo, não é evitação. Ele não está evitando a terapia. Ele está com um problema técnico que nem é responsabilidade dele. É responsabilidade de uma estrutura que disponibiliza essa energia. E isso fala do racismo ecológico. Porque, com certeza, se fosse, sei lá, região da Paulista, que acabasse a energia por 10 segundos, 20 segundos, isso daria um prejuízo homérico para essas pessoas. Mas se está acontecendo em uma região totalmente periférica, não me importa se a sua geladeira vai estragar os seus alimentos, não me importa se você tem terapia. Quando a distribuidora quiser, ela vai lá e vê o que está acontecendo. Porque geralmente agora no aplicativo lá da distribuidora de energia tem, né, que a sua região está passando por um período de estabilidade e quanto tempo isso vai durar ou não. Mas será que esse mesmo tempo é o que é usado para zonas urbanas de alto padrão? Então, eu sempre penso essas questões a partir desse olhar, assim. Será que uma pessoa que mora lá em Alphaville está sendo afetada como alguém que mora num bairro periférico de Osasco? Não, não tá. E é o mínimo, né? Eu tô falando, assim, da garantia mínima, assim, de serviços que a pessoa paga. Vamos lá, Renan. Obrigado pela palavra aí, Ivan. E pegando esse gancho que você está falando, isso se aplica também, por exemplo, ao mercado. Como assim ao mercado? Há uma diferença gritante quando você vai fazer uma compra em um mercado que está localizado em Alphaville e uma compra que está localizado, por exemplo, na Zona Norte, Jaraguá, Perus, Francisco Morato. Há uma diferença gritante nos produtos que são apresentados. Há uma diferença gritante no estudo populacional que essa empresa ela faz para distribuir essa alimentação. Meu pai é negro, eu sou branco, a única coisa que talvez eu tenha de semelhança do meu pai é o meu cabelo, porque o meu cabelo é crespo. Eu, teoricamente, nasci ruivo, mas não dá para apresentar muito isso no vídeo. E por que eu falo da regionalização, né? Quando eu vou no mercado com meu pai em bairro, é tranquilo, né? Há um misto de pessoas ali, principalmente negros, né? Pretos que estão andando ali, então é natural. Agora, quando eu vou no mercado em Alphaville com meu pai, é muito diferente. Eu tenho o costume de, às vezes, andar abraçado com meu pai, né? Ou andar numa certa proximidade. Então, esse olhar dentro de um mercado, por exemplo, em Alphaville, numa região que é um pouco mais... tem uma classe social um pouco maior, esse olhar, Vanderlei, é muito gritante, assim. Meu pai não percebe, mas eu consigo perceber por eu estar ao lado dele como branco, olhando esses olhares, né? E por que meu pai não percebe? Porque para ele já é estrutural, já é natural. Meu pai tem mais de 60 anos. Ele foi constituído dentro dessa estrutura, né? Então, só para abrir mais o espaço aí para discussão aí, trazer também esse lado aí que você estava falando. É bem isso, né, Renan? Não é que eu não percebo, é que eu não quero dar conta mais. Eu estou exausto. A exaustão dessas pessoas, né? Elas são visíveis, elas são gritantes. Porque é o tempo todo, né? Você sendo silenciado, você tendo que provar, você tendo que reafirmar-se. Então, com certeza, e aí eu falo com certeza porque eu vivencio isso em algumas situações, eu falo uma coisa e sou desprestigiado com o seu silêncio. Alguém não negro fala a mesma coisa porque ela copiou de mim, ela é ovacionada porque é alguém branco. Então, lugares de prestígio, né? Quando a gente vai fazer o estudo sobre letramento racial, a gente acaba se deparando com os lugares de prestígio. Então, uma pessoa preta, ela sempre vai ser preterida, ela sempre vai ser
marginalizada, renegada, e como isso é nocivo para a formação dela enquanto ser. A Vanessa já tinha comentado, né? O preto tem voz, mas será que ele é ouvido? Será que ele é percebido de fato na sua totalidade? Ou ele é visto como intruso, ou ele é visto como alguém que está causando um desconforto ali, porque ele destoa? Então, seu pai ir em um mercado na região nobre, né? Ele está fazendo isso, ele destoa. Logo ele chama atenção, logo os olhares são o de julgamento. Por que ele está aqui? Quem o permitiu? É como se o nosso corpo precisasse de uma permissão para existir. E quando, na verdade, não. Todos coexistimos. Mas por que eu tenho que ser autorizado pelo outro? E aí vai ficando nesse lugar, né? Como o seu pai de... já tô com 60 anos, isso daí eu passei pior e tá tudo bem, né? Mas aí é que tá. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E clinicamente, eu sempre penso que será que a historicidade dessa pessoa, quando ela chega na clínica, ela está sendo escutada sem esse peso, né? Sem esse lugar do mas tá de mimimi, né? Mas vai reclamar porque foi no mercado e olharam torto para ele? Será que ele vai mesmo reclamar na clínica que ele foi cortado e o outro trouxe a mesma ideia? É que não é uma vez, né? São todas as vezes. Então, isso é uma recorrência. E aí, quais são as marcas dessa recorrência nessa pessoa? E aí eu fico pensando, né, Vanderlei, assim, o quanto que a gente tem que estar atento na clínica, né? Sim. Eu, ouvindo colega, né, agora eu lembrei de uma cliente que ela é mais, como ela diz, né, ela é mais branquinha, o pai é negro, e em vários momentos ela já tinha percebido, né, ela numa farmácia, e aí vem uma movimentação, assim, dos gerentes atrás dela e do pai, porque o pai é negro, uma classe social alta, né, e um processo terapêutico que foi bem interessante, porque, assim, ela veio fazer por autoconhecimento, porque, afinal, ela é estudante de psicologia. E ela sempre trazia uma questão assim, não, mas eu não sei nem o que falar, porque minha vida está tudo bem e tal, mas eu percebia, né, até pela história que eu tenho muito próxima com o meu marido, de tantos preconceitos, né, nas entrelinhas, né, de modo estrutural. E aí, um dia, então, eu perguntei para ela assim, em relação ao preconceito, como é que é isso na sua vida, né? E ela ficou, assim, super embargada e acho que provavelmente ela nem sabia dar voz a isso, né? Então, primeiro ela falou, não, é de boa, assim, não tem preconceito, tal. E a gente estava bem no finalzinho da sessão e eu gosto de deixar como lição de casa. Eu falei, então, essa semana você vai ficar pensando nisso. E na outra semana ela trouxe várias situações, assim, né? Mas que de alguma forma ela levava numa boa, assim, até pela questão do racismo estrutural, né? Ela achava que ela tinha que levar numa boa. Assim, nada demais também, o gerente vir atrás da gente na farmácia, ou alguma amiguinha comentar, a Renan, né? Como o Renan comentou, assim, a única coisa que ela tinha parecida com o pai era o cabelo, alguma amiguinha comentar e dar risada. E foi bem interessante, porque de um processo terapêutico em que estava tudo bem, então era só um processo de autoconhecimento, abriu-se uma janela, assim, né, por um olhar meu, por uma cutucada minha, desse racismo estrutural que a deixava muito triste e ela nem conseguia nomear isso, né, porque tinha algo, né, como fenomenóloga, assim, tinha algo que eu olhava para esse caso e sempre era aquela sensação assim, tem algo a ser desvelado. Era sempre essa sensação, né? Tem algo que não apareceu ainda. E quando eu trouxe a questão do racismo, parece que abriu todos os questionamentos e toda a tristeza. Mas por que eu tinha essa sensação? Porque eu via, sentia uma tristeza no olhar dela.
né? Que é uma tristeza que o meu marido comenta, assim, que às vezes a gente fica triste por ver como a coisa acontece, né? Então, esse olhar atento nosso pode ser fundamental quando a gente está atendendo alguém negro, ou alguém que é filho de ou neto de um negro, porque isso vem, mas como já normalizou tanto, né? A pessoa ela nem se dá conta. Então, talvez isso seja fundamental, né, Vanderlei? E porque eu estou aqui pensando, né, que tudo isso que você está falando, a gente vê claramente, e eu fico pensando o que a gente, como psicólogo clínico, pode fazer, né? O que a psicologia pode contribuir para. E era o que eu queria chegar, né? E essa minha cliente, aos pouquinhos, demorou um tempo, assim, né? Mas aos pouquinhos ela foi ganhando voz, foi ganhando voz, foi ganhando voz, e ela foi conseguindo pontuar e brigar e discutir quando ela chegava em algum lugar com o pai, e isso acontecia. E aí ela ganhou o empoderamento de assim, agora eu não fico mais quieta. E nem quando uma amiga vem comentar do meu cabelinho ruim, né? Assim, e ela comenta que assim, se ela puder ir por uma linha na psicologia em que ela vai levar conscientização para as pessoas, é isso que ela quer fazer da vida. Ela está no primeiro ano de faculdade, né? Mas o quanto, né, esse olhar nosso precisa ser, é fundamental, precisa estar lá, precisa acontecer para que essa mudança continue se dando, né? Sim, Van, e obviamente que ela se sentiu segura com você para trazer todas essas demandas, né? Porque você deu a permissão para ela trazer esses questionamentos. E obviamente que a gente precisa pensar nessa clínica racializada, mas não só para a pessoa negra, né? É assim, são as indígenas, são as imigrantes. Então, é passar por esses olhares também, para que não fique também esse lugar com esse olhar excludente. Então, só o negro precisa. Mas se a gente for parar para observar, os povos amarelos, né, então asiáticos ali, eles também passam por essas questões quando eles estão no Brasil, até mesmo os que convivem com a gente. Então, como é que uma pessoa asiática ou que tem uma ascendência, ela é lida, né? Como é que ela é tratada? Como é que alguém que vem da África, né, seja de qualquer um dos 54 países, é tratado quando chega no Brasil? Pensando, por exemplo, nos atendimentos clínicos que nós fazemos dentro do projeto com os bolivianos, né? Como é que essas pessoas são vistas dentro da sociedade que absorve elas como mão de obra barata e como é que elas são tratadas nesse processo? É humanizado? É humanizado até a página meio, né? Então, quais são os burburinhos por trás ali, que ela acaba ouvindo, que ela acaba sentindo, e como é que isso vai para a clínica? Então, quando eu falo, né, é pensar nessa história de vida. Então, normalmente na clínica, a gente sempre ouve coisas como, eu não posso falhar, eu não posso ser menos, eu preciso fazer 5 vezes mais para que eu consiga chegar a algum lugar, sendo que o outro, que é branco, que não fez nada, chegou, assim, de forma meteórica. E como é que eu lido com isso? Eu não mereço? Então eu tenho que fazer mais para merecer esse lugar. E aí são esses desgastes, né, desses acontecimentos do dia a dia que vão trazendo essa pessoa para esse lugar de insônia, de sofrimento, de angústia. E como é que a gente lida com isso na clínica? Vou deixar essa provocação, vou ouvir a Duda, depois a gente volta aí para ir fazendo os arremates. Vai lá, Duda. Não tá ouvindo? Não estou ouvindo, Duda, não. Também não. Vai lá, tentei. Então tá bom. Então, pensar nesse lugar, né? Primeiro, que é oportunizar para essa pessoa algo que talvez ela ainda não tenha sentido, que é um lugar de segurança, que foi o que a Van trouxe, né? Então, eu perguntei, eu dei a abertura para ela se demorar nesse lugar do racismo que ela sofre, que talvez nem ela esteja percebendo. Então, como é que isso acontece?
eu consigo trazer para ela, por exemplo, uma psicoeducação sobre os serviços sociais necessários, como ela entender a história dela. Eu tenho esse arcabouço? Eu acho que isso também é importante a gente pensar, né? Quando eu falei dos livros no início da nossa conversa, é porque, obviamente, né, Rosa, não é só a parte da teórica que faz com que a gente faça uma clínica melhor, mas é a partir dela que oportuniza algumas reflexões. Então, quando eu leio, por exemplo, a Neuza Santos, eu entendo como é que o racismo se dava ali na década de 70, e aí eu percebo que pouca coisa mudou, pouca coisa de fato foi feita. Né? Quando eu leio a Cida Bento, que ela vai falar do Pacto da Branquitude, eu também percebo como essas estruturas elas vão pressionando cada vez mais essa pessoa que já é marginalizada mais para a margem, mais para a periferia, né? E como é que eu lido com isso dentro da clínica? Eu sou essa pessoa que acolhe ou que também, assim como a Vanessa disse, o professor Beto, lá do Instituto, contou a história dele dizendo, olha, eu estava ali fazendo supervisão com várias mulheres negras, eu tive uma fala, e a partir da minha fala elas me demitiram, porque elas sacaram que eu não daria conta daquelas demandas, porque eu não tenho esse letramento racial. Então percebam que o letramento racial, ele não é algo só para pessoas pretas, né? Ele é necessário para a nossa sociedade atual. Vai lá, Duda. E agora, tá me escutando? Eu estava tentando dizer anteriormente que tem sido muito enriquecedora a sua discussão aqui, e a minha fala tem muito a ver com o que a Van trouxe como reflexão, pensando também na minha experiência como terapeuta branca, que atende pessoas negras, e uma das coisas que eu vou me dando conta é que a sensação que eu tenho é que quando eu escuto um paciente negro, é que eu fico com a impressão que ele está esperando que eu autorize a dizer alguma coisa. Até lembrei, inclusive, do seminário do Laerte, que está aqui, acho que ele está aqui, onde ele trouxe como exemplo situações que a paciente vem trazendo assim, no cotidiano, acho que foi até de trabalho, que ela não vai se dando conta que aquilo que ela está descrevendo é uma situação de racismo. O quanto isso é delicado, até para a gente discutir junto com o paciente, porque quando ele se depara dentro dessa estrutura de racismo estrutural, né? Então, trabalhar junto com o paciente, né, junto dessa escuta atenta, para que ele também possa se perceber dentro dessa experiência, que fica muitas vezes velada, né? E causa sofrimento. E se a gente não tiver, dar uma atenção devida, isso passa despercebido. E muitas vezes o paciente ele vai se colocar em uma experiência de culpa, ou levar até para outros lugares, assim, como uma questão, né? Mas não necessariamente pela própria experiência dele de ser negro, né? Então, fiquei pensando sobre isso. E o quanto que é desafiador, mas também para nós, eu que sou uma pessoa branca, ficar atento, assim, para a escuta. Sim, Duda, faz muito sentido essa atenção a ter essa escuta, né, nesse lugar de atenção, porque enquanto você falava, me ocorreu uma lembrança de uma outra história, assim. Eu estava falando há pouco sobre, será que essa pessoa preta, será que ela tem o conhecimento legal? Será que ela conhece, ela é racialmente letrada para entender quais são os seus direitos, onde ela pode recorrer, o que ela pode fazer? Porque a gente tem uma outra nuance desse racismo estrutural que atravessa o racismo religioso, né? E aí eu estou puxando isso para falar comentar o que a Duda trouxe, porque como é que eu atendo uma pessoa de uma comunidade de terreiro que é preta e que vem me trazer as questões da religiosidade afro dela e que eu não entendo e não conheço?
E por que isso passa a ser uma questão? Quando essa pessoa, nem ao menos, ela é assistida dentro dos espaços públicos, de saúde, de educação, como é que eu vou para uma clínica totalmente branca? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou para esse lugar branco? Como é que eu levo a minha religiosidade para esse lugar? Como é que eu falo da minha fé nesse lugar? Será que eu vou ser acolhido? E eu estou falando isso, gente, porque eu li esses dias uma matéria de um... Eu não lembro qual era a cidade, mas a agente de saúde, ela se recusou a entrar em uma comunidade de terreiro para fazer a verificação, porque a casa do Pai de Santo e o terreiro eram no mesmo lugar, e essa agente de saúde se negou a prestar o serviço público a essa pessoa. Sendo que, como agente de saúde, ela deveria entrar, deveria entender se as pessoas têm ali as suas vacinas, se elas passam por acompanhamento médico, como é que isso estava se dando. Ela se negou. Então, assim, se essa pessoa ela tem o seu direito básico, que é a saúde negada, a educação negada, como é que eu vou e levo isso para uma clínica? Como é que isso vai ser lido na clínica? Eu vou ser acolhido? Porque eu não fui na minha casa, eu não fui. Na clínica eu vou ser? Beto, por favor. Eu levantei a mão porque eu tô entendendo que é meio esse tete-a-tete, né, que você quer fazer. Senão eu ia deixar, eu não quero te interromper. Não, tá ótimo, assim, eu até Mas prefiro. eu acho que você toca num lugar muito caro, assim, é quase um disco arranhado, né? Eu falo o tempo inteiro, assim, que é o lugar da experiência, né? Será que a gente precisa sempre estudar, né, assim, ou a gente pode olhar para nossa filosofia pessoal, assim, para nossa caminhada de vida também, né? Quando a gente se dá conta, né, de que a gente está fazendo uma espécie de tentativa de reparação e a gente nem estudou, assim. Que negócio é esse? Que deu na tua telha pra você fazer uma parada dessa que você nem leu antes de estar ali também, né? Porque às vezes as pessoas só têm acesso a essas outras experiências através de um documentário, através de um livro, né? Assim, não é através de um voto de pobreza, assim, né? Para ir lá e ver como é que é, né? Que eu gosto até de ir lá e ver como é que é, né? E é interessante pensar também, né? Essas diferentes nuances do racismo, porque ela também participa desse lugar de, às vezes, ascensão social também, né? A gente estava, acho que alcanforado, uma coisa assim, né, coisa de rico, estava falando sobre essa coisa do emergente, assim, né, cara, e é interessante pensar isso também, né, como que, falando do meu espaço, assim, né, às vezes a minha análise é sobre isso, eu não dou conta, assim, o que está acontecendo, assim, né, o que era problema não é mais, assim, o que está rolando, né, assim, um pensamento completamente diferente, assim. E aí eu vou acessando espaços e lugares, assim, né, de análise, assim, extremamente caros, com outras pessoas, assim, e o que está rolando, assim, né? E também o quanto que essas pessoas são capazes de entender quando eu falo desse meu desterramento, né, dessa minha estrangeiridade, assim, dessa coisa de eu vou no shopping e tudo mais, né? Eu sofri racismo aqui no prédio, assim, no conselho do prédio. Né, assim, eu comprei uma sala e fui lá, né, lutar por alguma coisa do condomínio, e aí tinha um cara com 7 salas que não queria me dar lugar de fala nenhum, assim. Percebe? Tipo, quem é você, moleque, que acabou de chegar aqui querendo falar? Bom, sou proprietário de uma sala e quero, sim, falar, né, assim. Só que eu tive que falar alto, tive que gritar, sabe, assim, porque senão não seria ouvido, seria silenciado dentro de uma espécie de crivo que ele criou, assim, que ele tem mais palavras do que eu, né? Então eu fico com essa questão, né, e fico também sobre isso, né, não sei se você vai levantar essa bola, sobre pessoas que decidem ser atingidas, né, por pessoas não trans, por outro trans, negro por outro negro, né, homossexual por outro homossexual, LGBT, enfim, desse lugar de um acolhimento que não participa desse lugar de você precisou ler um livro para entender o que eu estou falando também. Não no movimento empático, no sentido de botar os outros sapatos, assim, né, mas às vezes a pessoa vem me perguntar, né, assim, Roberto, o que você acha de terapia de grupo? Né? Eu falo, fantástico, fantástico. Né? E aí, o que eu faço? Né? Por onde eu começo? Fala de algo que você sabe que está acontecendo, né? Proponha um grupo que você faz parte dele. Né? Assim, por exemplo, o Alcoólico Anônimo é liderado por um ex-alcoolista, né? Um grupo de lutados é liderado por uma pessoa que é enlutada, assim, né?
Então, assim, não seja hipócrita de construir ou promover um grupo do qual você nem faz parte, assim, só para ver como é que é, né? Assim, tem aquele livro Sem Tempo de Dizer Adeus, né? Que é sobre os sobreviventes do suicídio, né? E ela participa de um grupo, né? Onde o cara que lidera não é um sobrevivente de suicídio, depois descobre que ele está usando todas as informações para uma pesquisa, assim, né? Uma coisa meio rato de laboratório, assim, né? Estranho. Então, eu sempre falo um pouco desse lugar, né, do espaço de experiência, e gostaria que você, talvez, em algum momento, não sei se agora, depois, explorasse um pouco isso, né? Por que que, por exemplo, o racismo, né, ele pode participar nesse lugar de impacto na saúde mental de negros a ponto dele preferir ou querer, né, assim, ser atendido por alguém tal qual ele, assim, né? Porque isso às vezes é mal visto, né? Às vezes as pessoas falam, quer tal coisa, maravilha, velho, problema dele, né? Assim, mas tem gente que tende a querer ir contra esse pedido, assim, né? Como é que você vê isso também? Gisele, já deixo você falar, tá? Só pra gente, para não perder alguns pontos aqui que eu acho importante na fala do Beto. Eu quero começar, Beto, voltando naquele momento que você relatou que você precisou gritar, falar mais alto, se impor, né? Você, sim, conseguiu perceber qual foi a leitura que as pessoas fizeram de você naquele momento? É o agressivo, é o preto agressivo. Que essa é a leitura, porque fala desse lugar. Eu já falo, né, dos espaços de experiência, mas eu acho que isso que você trouxe também é importante para a gente pensar um pouco essas pessoas nesses lugares de vida, espaços de convívio, né? Falar dos espaços de convívio é muito caro para mim. Eu gosto de pensar a partir desse lugar. Então, como é que eu solido quando eu tenho que tomar essa postura de impor esse limite no outro, que normalmente ele não aceita de uma forma tranquila, né? Porque daí você vai lidar como aquele moleque, como aquele que não sabe o que está falando. Quem é você que chegou aqui agora e está querendo botar marra? Está querendo botar banca? Quem você acha que é? Normalmente é esse o viés, né? Do quem você pensa que é. Então, a gente precisa olhar para isso assim. Porque o Beto, tudo bem, né? Não tá tudo bem o que você sofreu, mas você lida com isso de uma forma muito mais tranquila do que talvez o próprio Tony. Vamos voltar a falar do Tony em sessão de terapia. Ele foi barrado pelo porteiro, e aí o Tony sobe e fala pro Caio, não, tá tudo tranquilo, isso acontece direto. Então, vai meio que também amortizando, né, o que eu sinto, assim. Eu paro de querer me rebelar porque isso vai dando esse conformismo. Só que em alguns momentos eu também venho com muito ímpeto, e aí eu explodo. E aí eu também sou lido como agressivo nesse lugar. Então, olha como... Será que o preto, ele é agressivo, ou será que ele se sufocou tanto que ele está gritando para ser ouvido aqui agora? Como é que eu penso sobre... Como é que eu vejo isso? Né? Então, acho que é importante a gente também trazer esse ponto, porque não posso deixar passar, assim. Mas falando dos espaços de experiência, eu também vejo como algo que é muito importante, que são válidos, né? Então, eu, a partir da minha experiência preta, falar com outros a partir disso. E eu, particularmente, Beto, faço muito esse processo porque eu trabalho muito com formação de professor, né? Eu gosto desse lugar. Então, de vez em quando, eu estou em alguma escola fazendo formação, conversando com professores, até mesmo com os próprios alunos, porque eu também gosto, assim, eu saí da sala de aula enquanto docente, mas a docência não saiu de mim. Então, eu também fico nesse lugar de pensar e de trabalhar, tanto que nesse momento eu estou produzindo junto com meu marido, estamos construindo um curso de letramento racial específico para professores, assim, porque normalmente eu vou a partir das minhas vivências, dos meus materiais, mas aí não, agora eu estou estruturando um curso para especificamente professores, assim, a partir dessa experiência. E isso também dá espaço, dá margem para abrir também para psicólogos em algum momento, né? Então, ótimo.
Mas percebe que fazer isso para psicólogos, a gente tem um outro lugar. A psicologia é branca. Você encontra, hoje a gente tem um número um pouco maior de psicólogos pretos, mas ainda assim é aquém dos brancos. Se você faz uma busca, e aí eu vou falar da minha experiência, eu troquei algumas vezes de psicólogo ao longo da minha vida, e eu sempre busquei um psicólogo negro, assim. E foi muito difícil de achar um. Foi assim, extremamente... Foi complicado de achar essa pessoa. Porque eu também entendia que ela teria um outro olhar sobre as minhas dores e as minhas angústias, que alguns psicólogos brancos com quem eu passei ignoraram e passaram por cima. Assim, como se fosse um rolo compressor, assim, eu senti como se eles estivessem dizendo, engole o choro e vai. Engole o choro e segue em frente. De novo, invalidando aquilo que o outro sente, né? Então, opa, eu tô sentindo isso, eu vivenciei. Então, eu não vou ser acolhido nesse lugar, que deveria ser um lugar de acolhimento para mim. Então, também fui embora desses lugares, porque eu vou embora. Então, quando a gente pensa nesse espaço de experiência, eu também acho que são importantes. E aí, pensando nessa clínica, que é muito embranquecida, a gente tem que enegrecê-la. Como é que eu enegreço essa clínica? Num primeiro momento, talvez seja fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Assim como o Laerte também já veio e outras pessoas também vieram. É trazer para esse lugar de prestígio e poder pessoas que são pretas, que falam a partir do seu ponto de vista, a partir das suas experiências. E aí a gente começa a reverberar, porque isso vai se espalhando, né? Uma grande teia. E a gente vai encontrando os outros que falam assim, opa, então a gente faz o que é chamado atualmente de aquilombamento. Então esses pretos se reúnem, montam um grupo de estudo, depois esse grupo de estudo monta um grupo de trabalho, e isso vai crescendo e vai ganhando corpo. Mas às vezes a gente precisa de usar de plataformas brancas para chegar nesse lugar. Muito bem. Passa a palavra para a Gi. Por favor, vamos lá, Gi. Seu silêncio agora mexeu, hein, Vanderlei? Mexeu. O que eu vou trazer, né, antes de mais nada, boa tarde, dando mais bom dia, né, boa tarde a todos. Está sendo uma satisfação grande, um prazer ouvir você falar, né, você fala com muita propriedade, não só propriedade, mas com lugar de fala, com lugar de alguém que já vem sofrendo ao longo da vida diversas situações, né, racistas, é bem tocante. Eu tenho mãe preta, minha mãe é preta, minha mãe é baiana, ela veio para São Paulo muito jovem, e cresceu e viveu em periferia, né, aqui em São Paulo. Inserida nesse espaço, nesse contexto, eu acredito que ela tenha vivido, assim, algumas situações de racismo, né, mas não como agora, né, ela vive em Santa Catarina há 5 anos, que é um estado predominantemente branco, né, uma população embranquecida, 70 e poucos %, e ela passou por uma situação que atravessou ela demais, e aí ela mandou uma mensagem pra gente, ela fez um vídeo, né, relatando isso. Ela trabalha numa empresa, uma mulher chamou ela de bugra, né, então a pessoa, nem o termo que a pessoa utilizou, nem a forma pejorativa com que ela se dirigiu, minha mãe foi correta, né, bugra. E aí ela, com toda essa indignação, ela fez esse vídeo, mandou pra gente, falando o quanto ela era orgulhosa da cor dela, né, e aí hoje, com esse termo que a gente escuta muito sobre essa questão do colorismo, né, ela é preta, mas ela tem a pele mais clara, e ainda assim, né, sofreu isso numa região como essa lá do sul. Aqui em São Paulo, é o que eu falei, talvez ela não tenha enfrentado algo semelhante, mas eu acredito que lá até os olhares agora devem ser diferentes, né, para ela deve ter sido bem complicado viver lá por essas questões, né. E eu queria te ouvir, mas eu acho que você já trouxe muita coisa em relação a essa questão do letramento, né, o quanto a gente vê em redes sociais pessoas pretas entrando em perfis de pessoas pretas também, praticando racismo, né, o quanto essas pessoas ainda, né, por falta de acesso, talvez
interesse, eu não sei, é uma questão muito estrutural ainda, né, de entender e conhecer a própria história, a própria raiz, né, pai, mãe, família, quanto essas pessoas são atravessadas e eles também não têm acesso, não têm um contato com tanta leitura, por essa questão marginalizada, né, excludente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, falasse um pouquinho mais para a gente também sobre essa questão, entender agora, nesse momento, o quanto é importante esses espaços que a gente tem de diálogo, de discussão sobre essa temática. É um assunto que a gente sabe que não se esgota, não pode, não deve, né? Tem que ser falado ainda, e a gente aqui nesse espaço, nesse lugar, já ser tocado, atravessado por tudo que você traz e tentar de alguma maneira, né? Passar isso adiante na nossa clínica, nas nossas vivências, com pessoas que fazem parte do nosso círculo. Eu acho que é muito interessante, a faculdade também é um lugar que eu frequentei ali 5 anos e uma turma de 100, tinham 5 pessoas pretas, né? Então, a gente precisou fazer um trabalho lá e falar sobre pessoas pretas, e gerou uma baita discussão, foi bem difícil, foi complicado, questionaram por que pessoas brancas estavam falando de pessoas pretas, e eu concordo sim, principalmente num lugar acadêmico, onde quem deveria estar falando sobre isso eram as pessoas pretas ali, e aquilo mexeu muito comigo. Então, hoje aqui, ouvindo você falar, me trouxe muito mais reflexão, né? O quanto a gente, sim, tem que ser pessoas que têm que estar nesse espaço dialogando sobre isso, abrindo espaço para debate sobre isso, e permitir cada vez mais que vocês tragam, sim, essas questões que são relevantes, são pertinentes. É uma luta, eu acho, né? É uma luta que a gente tem que, vocês, principalmente, têm que continuar. Eu acho que é muito necessário, se faz muito necessário. Gisele, primeiro eu acho que eu preciso dizer que eu sinto muito, né, pela sua mãe, assim, nessa altura da vida dela, depois de ter vivido tanta coisa, ainda ter que passar por esse tipo de constrangimento, que não deveria, né? E pensando um pouco nessas pessoas que, como eu disse no começo, né, às vezes eu quero me reconhecer enquanto preto, porque eu me reconhecer enquanto preto, eu preciso fazer assim, como se tivesse um véu nos meus olhos, o véu da ignorância. Enquanto eu ignoro essa estrutura, eu posso viver e ignorar os fardos, eu posso viver, eu posso minimizar as dores, eu posso olhar as questões racistas que eu sofri nesse lugar de minimizá-la, do tipo, tava de mau humor, que isso, é só uma brincadeira. A brincadeira, por si só, ela também tem uma estrutura racista. Temos aí o racismo recreativo, né? Eu acho que antes de eu falar trazer o que você me questionou, eu acho que falar um pouquinho desse racismo recreativo que perpassa a gente todo dia e a gente não percebe. Então, se a gente parar para pensar assim, lá na década de 90, a gente tinha, né, a Vera Verão na Praça é Nossa. Cara, é o estigma do racismo recreativo. O Buiú da Praça é Nossa é o estigma do racismo recreativo. O Mussum, quer personagens mais estigmatizados enquanto pessoas pretas do que esses? Então, era o viado, a bicha louca, barraqueira, era o funcionário do bar. Então, essas estruturas, elas são muito nocivas para a gente quando a gente está nesse lugar do ver um trabalho de conscientização, e aí eu, enquanto preto, vou lá e digo que isso é mimimi, por exemplo. E eu tô falando porque eu vi isso esses dias na faculdade, assim. Esse mimimi, a gente tem mesmo que ter esse tipo de discussão na faculdade? Falei, tem, gente. Para quem quer ser psicólogo, se você não consegue dar conta de discutir isso, você está no lugar errado. Obviamente que eu estou falando para a galera que está em formação. Isso vai reverberar de alguma forma, né? Então, se você na sua formação enquanto psicólogo não quer discutir racismo, não quer olhar para esse lugar, alguma coisa não está batendo. Sabe? Para mim a conta não fecha. Então, isso também justifica, Gisele, esse lugar dessas pessoas que vão nas redes sociais
Porque, assim, eu também concordo, hoje a gente vê um boom de curso de letramento racial para psicólogo, de letramento racial para professor, e eu acho isso interessante e é maravilhoso. Porque antes não tínhamos essa possibilidade. Hoje a internet nos possibilita esses encontros. E aí vai alguém lá, por não entender quem é, ou por não querer se dar conta de quem é, ai, para que isso tá feio, tudo é racismo, tudo é mimimi, tudo é reclamação. Será que tudo é reclamação e tudo é mimimi? Ou você não quer lidar com as suas dores, e aí quando você vê o outro lidando com as dores dele, também te incomoda? Eu sempre me faço essa pergunta. Nenhum ataque é gratuito nesse lugar. Inclusive as piadas, né? Eu estava conversando com uma moça, e aí ela virou para mim e falou assim, nossa, Vanderlei, a minha filha, ela faz nutrição, e aí ela estava no laboratório, e aí tinha um corpo em cima lá da mesa para eles fazerem um estudo na aula de anatomia, e ela passou mal. Então, uma menina negra, em uma sala totalmente branca, ela teve uma crise emocional diante daquele corpo, porque era um corpo preto. Ela se retirou da sala. Ninguém foi atrás da minha filha, Vanderlei. Isso acabou comigo. Então, assim, eu estou numa faculdade, estudando para lidar com pessoas, por mais que seja nutrição, e eu não acolho meu colega que está tendo uma crise emocional, porque o corpo que está ali, que a gente vai olhar, é o corpo que poderia ser o dela. Então, essas estruturas, elas são muito marcadas e pesadas nesse lugar, né? Vamos lá, Laerte. Perfeito, consegue me ver? Maravilha, maravilha. Obrigado, Vanderlei, aí, pelas suas falas, está sendo muito rico esse encontro. E eu queria trazer para você um questionamento assim, que eu sempre trago comigo, que na verdade é uma dificuldade, né, da minha lida na terapia, um tipo de terapia afrocentrada, né? Nós sabemos que a gente vive em um país em que a estrutura, a hierarquia social, ela acaba sendo estabelecida por esses marcadores, né, sociais. Então, a racialidade é um desses principais marcadores da nossa sociedade hoje. Todas as nossas relações, literalmente todas, né, elas acabam sendo estabelecidas por esse lastro basilar. Então, a gente se vê ali nos espaços de poder, no espaço televisivo, na cena educacional, na cena científica, né, quando a gente fala dos cursos de graduação, na questão cultural, na política, institucional ou não. Então, isso vai formulando a sociedade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança, é altamente violento para uma criança não se ver em lugares positivos na TV, nos desenhos, né? Quais desenhos que a gente tem, onde a gente tem pessoas negras ali colocadas em lugar de positividade, né? É altamente violento, por exemplo, a gente olhar para um livro didático e não se ver, sabe? Você olha para um livro didático e o que tem lá escrito é de que você veio de escravizados e não de que, na verdade, a tua herança é uma herança potente, né? Então, o racismo é estrutural justamente porque está nessa base formativa social, né, nesses complexos sociais, como eu citei, educação, comunicação, política, saúde, mas ele, além dessa estrutura social, ele é também algo que constitui sujeito, né? Constrói a subjetividade de cada um de nós, né? Tanto da branquitude quanto da negritude. Da branquitude, ocupando esse espaço de poder, né, tal como cita Cida Bento, que acho que é importante sempre ressaltar, não é, que branquitude é uma tentativa da Cida Bento de racializar, que a gente fala da raça enquanto povo negro, mas a gente não fala da raça enquanto branquitude, né, porque a branquitude, tal como posta pela Europa, é como se eles fossem o si mesmo, né, o sinônimo de humanidade. Tudo que é diferente não é humano, né, é selvagem. E aí Cida Bento faz essa proposta, então, de racializar a branquitude como sendo um pacto onde se reproduz, não é, o poder, né, a partir, tendo como base, é claro, todo o processo da Europa de expansão, né, no mundo, e aqui trazendo especialmente para o Brasil, que institui, então, esse poder como sendo um poder da branquitude e não um poder da negritude, né? Aqui a gente não está falando de pessoas específicas, mas
do laço, da raça, né? De alguma forma. E aí, como a gente é atravessado por esse racismo a vida toda, em todas as instâncias, a gente acaba aprendendo a ser racista, a gente aprende a olhar o mundo a partir dessa perspectiva violenta, né? A gente passa a ver uma pessoa e dizer, essa tem perfil de gerente, essa pessoa tem perfil de ser uma pessoa inteligente, né? Isso faz, inclusive, com que eu, Laerte, sendo um homem negro, ao ver uma pessoa negra nas ruas, me faça automaticamente tentar me esconder, né? Porque eu fui formado a partir dessa base estrutural da sociedade que reproduz um auto-ódio, de alguma forma, contra a minha própria raça, né? Então a gente vai construir esse tipo de preconceito, né? Esses conceitos prévios sobre esse tipo de marcador. Então, racismo ele é estrutural e estruturante das nossas subjetividades. Nós, terapeutas, a gente trabalha justamente nessa subjetividade dessa pessoa, desse paciente que chega até nós. Mas eu sempre me vejo esbarrando na questão da estrutura, né? Então, do poder, né, que não necessariamente olha para essa pessoa com a singularidade dessa pessoa não se ver nos espaços de poder, dessa pessoa ir buscar o emprego, né? E mesmo com um currículo gigantesco, perder a vaga para uma pessoa que não tem nenhum currículo, nem tipo de experiência, né, com determinada situação, e aí eu não consigo agir, né? Não consigo agir nesse espaço. Eu entro apenas nessa destruição de alguma forma, destruição dessas questões do racismo, né, do auto-ódio, etc., dessas ideias que pairam no imaginário social e que constrói subjetividade, constrói mundo, e da construção, então, de uma referência positiva, né? É o que a gente faz na clínica. Mas, quando a gente chega na estrutura, é muito difícil, eu não consigo quebrar, assim, eu não consigo quebrar. Sempre me esbarro nessa questão. Como que você lida, assim, com esse esbarramento diante da estrutura racista, né, do nosso país? Obrigado, Wanderlei. Não sei se falei demais. Não, que isso, Laerte, foi maravilhoso te ouvir. Olha, eu acho que é muito bacana pensar como é que eu lido com essa quebra dessa estrutura, né? A gente faz isso sendo quem a gente é em todos os lugares. Eu penso a partir desse lugar, assim, Laerte. Eu sou quem sou 24 horas por dia. Então, eu não vou permitir algumas questões à minha volta. Então, todas as vezes que eu olho para alguns fatos pontuais do meu lado, eu sempre faço esse movimento de fazer intervenções, porque é a única forma que a gente tem de ir, de alguma forma, minando esse tipo de estrutura também. Então, todas as vezes que eu vejo uma fala racista, um comportamento racista do meu lado, cara, eu sempre compro essas brigas. Então, foi o que eu disse no início, né, da nossa fala. Eu sou muito aguerrido nesse lugar. Essas injustiças, elas me atravessam de uma forma muito gritante, e eu não consigo me silenciar. Então, por vezes, eu acabo sendo lido como negro agressivo, que é algo que, às vezes, a gente acaba correndo para o outro lado, né? Então, eu não vou tomar algumas medidas, porque isso vai me colocar nesse lugar de ser o agressivo, de ser o que pontua, de ser o que diz não. Essa é uma forma da gente tentar reverter esse processo, pelo menos com os nossos. É não deixar com que quem não tem esse acesso, quem não tem esse conhecimento, passe por isso nesse lugar sempre. Porque quantas vezes você sofreu racismo na vida e você gostaria que alguém fizesse uma intervenção pontual naquele momento? Eu não estou falando de ser o preto salvador, sabe? Porque a gente tem no outro polo o branco salvador. Já temos alguém que tenta fazer esse papel de salvar. Mas não é esse o lugar. É muito mais do quantas vezes eu quis ter e ninguém teve nesse lugar para me apoiar. Então eu posso ser o esteio de um outro, porque isso é aquilombamento, né? Eu vou também me fortalecendo para fortalecer o outro. Então, quanto mais vinculado, quanto mais presente comigo eu tô, mais eu consigo fazer esse processo. Eu gosto muito de trazer exemplos de sala de aula, porque eu passei muito tempo na sala de aula, né? Então, eu sempre levava para as escolas projetos que falassem
do que é ser negro no Brasil, mas com uma perspectiva totalmente não escravagista, não escravocrata. Então, eu sempre levei esse lugar muito a sério, de ser esse que vai lá e de alguma forma vai corroer no sistema por dentro. Eu acho que corroer o sistema por dentro, às vezes surte mais resultado do que você só brigar do lado de fora. Sabe assim? Às vezes você vende a sua alma para ganhar o jogo lá no final. Literalmente isso, assim. Que é o que a gente faz sempre na academia. Então, quando a gente aceita fazer parte da academia, a gente está tentando exatamente fazer isso que você está trazendo. Como é que eu consigo lidar com essa estrutura sem que ela me afete? E aí é pensar, como é que eu faço sem que ela me afete tanto? Porque a gente vai ser atravessado, vamos ser afetados. Mas talvez seja também dar força e dar voz para esses que em muitos momentos não tiveram condições de tê-la. Porque eu tenho hoje, você também tem hoje. Então a gente oportuniza também para outros. Porque a nossa representação nesse lugar também modifica isso. Porque você falou assim, nós sempre tivemos representações negativas do que é ser preto. Então vamos construir e dar oportunidade para as outras pessoas verem pessoas pretas fazendo diferente. Quer dar uma palestra, quer dar uma formação. Porque quantas vezes a gente viu formação sobre temas pretos por pessoas brancas, né? E como isso incomoda algumas pessoas, principalmente se elas forem pretas. Mas por que eu tenho um branco falando de mim e eu não posso falar de mim? Por que eu tenho um branco falando sobre como cuidar da saúde mental de pessoas brancas, mas eu não tenho um negro falando de como cuidar da saúde mental de pessoas pretas? Então, quando você vem aqui, Laerte, e faz a sua fala, dá o seu seminário, quando eu venho aqui e faço o mesmo, estamos fazendo exatamente isso que você me questiona. Como é que eu faço isso? É tendo potência para ser você 24 horas e não se eximir, né? Não estou pedindo para você ser um super-homem, ser um super-herói, mas entender que só a sua existência aqui me fazendo essa pergunta dá margem para outras pessoas fazerem igual ou melhor. Porque eu sempre falo assim, gente, eu sou um rascunho. Em algum momento vai vir alguém e vai fazer melhor do que eu e tá tudo bem. Perfeito, obrigado. Muito bom, assim, as falas. Obrigado, Laís, também, por falar. E eu acho que é um pouco disso, assim, né? Quando eu pensei no núcleo, né, assim, eu não queria trazer essa sensação de branco salvador, assim, sabe? Eu só quero trazer gente que eu acho super interessante, assim, falar e vai, e trem, e todo quem quer falar, assim, sabe? Mas o quanto é rico também, né? Abrir também para essa questão, assim, e poder, assim, né? Deixar isso aqui como um palanque, assim, né? Vem, usem, falem, é isso. E eu tenho uma pergunta, né, Van? Porque existem esses espaços, né, que a gente vai entrando, né? E lembro uma vez, né, que você me falou sobre o golpe de pescoço, assim, né, de olha ao redor, né? Quantas pessoas pretas, negras estão aqui, né, assim, ou não, ou as que estão, em que posição estão, né? E a gente estava num momento de comemoração e tudo mais, né? E realmente, assim, né, você naquele momento, tirando o marido, né, da Van, eram os dois únicos negros, assim, né, no rolê todo, assim. E a gente está falando aqui, né, sobre o papel do racismo na saúde mental, muito mais orientando-se a partir do viés da pessoa que chega para a gente, né, assim, do nosso cliente, do nosso paciente. Eu gostaria de entender também o papel do racismo na sua posição enquanto terapeuta, analista, também, porque você está falando da posição enquanto professor, né, e ela já foi tirada nesse lugar racismo, né, assim, racista, por um aluno, e às vezes pode participar desse lugar sexista também, né, assim, sou atendido por uma mulher, a mulher não vai me entender, você é burra, assim, não sei o que, não sei, né, de que modo essa sua figura aguerrida, ela se é representada, porque você também vai com toda essa bagagem, escutar as pessoas também, né, e pensando nesse recorte social, né, imagino que a sua clínica deve ser permeada também por outras pessoas brancas, assim, como que é o papel do racismo na posição de você enquanto analista e terapeuta também. Nossa, aí você pegou pesado.
Mas eu acho ótima essa provocação, assim. Enquanto o papel do analista ali, o racismo, ele ainda não me chegou de forma direta, né? Eu ainda não fui assim, eu não quero ser atendida por você porque você é preto. E olha que isso acontece com quase uma frequência bem grande, assim, né? Mas quando eu atendo, por exemplo, pessoas racistas, com falas racistas, eu sempre tento, primeiro, me desarmar, porque não é sobre mim, né? E aí eu vou sempre por esse lugar do tentar entender o porquê que ele tem essa fala, porquê que ele tem esse comportamento, o que traz para ele essa segurança de poder ser racista. Porque quando essa pessoa me traz, né, por exemplo, eu sou branco, sou hétero, sou cis, né, e aí a gente vai falar de todos esses marcadores sociais, e a pessoa acaba percebendo que ela só reproduz o que foi dado para ela, assim, e que nem ela acredita nisso, na grande maioria das vezes. Não estou dizendo que a gente precisa fazer uma intervenção, né, estadunidense, assim, do tipo, vamos rachar a sociedade, os brasileiros ficam, ou os pretos ficam com o Nordeste, e o povo, todo o povo branco fica aqui na parte Sudeste e Sul. Não é isso. Mas é entender que cada pessoa, a partir da sua história, ela também traz marcas. Então, como essa pessoa ela é constituída? Esse racista, né, essa pessoa que é racista, que está sendo racista, não que ela seja, mas que está sendo, seja por uma construção familiar, seja por uma construção social, ela também precisa ter essa oportunidade de olhar para esse lugar. E aí, quando ela tem um analista negro, isso para ela é um pouco mais doloroso. Porque eu tenho que reconhecer para você, que é preto, que eu sou racista com pessoas como você. E aí, como é que essa pessoa lida com ela? A bem da verdade é essa. Porque no momento que eu estou sentado no meu lugar de analista, eu suspendo esse Vanderlei aguerrido. Ele não existe naquele lugar dessa forma. Então, é importante pensar nesse lugar. Exatamente, Gisele. Ninguém nasce racista. As pessoas se transformam, né? Mas aí, quais são os marcadores que essas pessoas usam? Como é que elas se enxergam nesse processo social? E, às vezes, ela também é vítima de uma sociedade adoecida e que nem ela está dando conta. E aí, ela acaba também dando para o outro aquilo que ela não gosta nela. Então, seja por ela ser um homem cis, hétero, magro, e aí ter esse biotipo para ele é doloroso, ou ele é gordo e sofre gordofobia, ou ela, tanto faz, mas é sempre entender também que essas pessoas também estão em um processo de adoecimento mental, e elas também precisam ser vistas. Mas é entender que, assim, você foi racista, então vamos lidar com isso? Por que você está sendo racista? E às vezes, eu vou te falar que eu até indico livros, assim, porque isso aqui não é um papel de parede, né? Não é um efeito, são os meus. Então, legal, que bom que você se sente nesse lugar de desconforto. Posso te indicar um livro? Eu sempre começo por esse lugar do posso te indicar um livro? Pode. Normalmente eu começo com o Cida Bento, se a pessoa for branca, para ela entender o pacto da branquitude, assim, que às vezes ela compactua desse lugar estrutural, mas que ela não percebe que ela está nessa roda. Quando é um negro que ainda não se entendeu, que ainda não tá muito confuso, eu vou ali para tornar-se negro. Quando não, eu dou um Lázaro Ramos, assim, eu indico o Lázaro Ramos, ou Na Minha Pele, porque o Lázaro Ramos, ele traz ali vários momentos da vida dele que ele sofre racismo e como é que ele lidou com aquilo. Então, eu sempre parto desse lugar, Beta, assim, de acolher, mas dentro desse acolhimento também fazer um momento de reflexão, assim. Eu te devolvo isso como um lugar de, vai lá, se experimenta, se oportuniza, se abra para. Você pode se surpreender. E aí a pessoa volta às sessões depois, alguns surpresos, outros não tão surpresos,
e a gente continua a partir daí. Muito bom, querida. Obrigado pela resposta. Tem alguns comentários, né? A Fabrícia coloca assim, né? Eu sou estudante do 8º período de psicologia da Unipac, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E fiz estágio em uma instituição particular de idosos, onde presenciei um episódio de racismo com uma cuidadora durante uma atividade. Como nunca tinha passado por nada parecido, foi muito desagradável. Eu levei para o meu orientador. E ao questionar a instituição sobre qual tratativa eles tomam nesses casos, eles justificaram, entre aspas, que depois o idoso nem lembra mais o que falou. Imagino que tenha sido o idoso que praticou com a cuidadora. Cristina diz assim, né? As pesquisas mostram que o número de suicídios são bem maiores entre os negros. Acho que este dado é muito concreto para termos certeza dos impactos, né, do racismo na saúde mental. Né? E de um mundo, né, que eu acho que o Laerte estava falando, a própria Van falou para mim, né, que desconvida, que cria uma disparidade, né, um senso de melhor ou pior, né. E aí o Gu colocou uma coisa que eu acho que é interessante também de amplificar, né, eu fico pensando em como a gente é levado a se auto-perceber diante de questões assim, né, somente quando, por exemplo, no meu caso, sou branco e atendo alguém que não é. Aí que a abertura fenomenológica ou diferente é realmente posta à prova, a tentativa de ajudar, né, mesmo quando não sabe tanto do assunto, né, assim, né. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, que conversa um pouco sobre trazer essa diferença para a realidade clínica, né, assim. Ela aparece, né, ela se fenomenologiza, ela acontece, igual nesse espaço aqui, né, que a gente está falando aqui do núcleo, e às vezes dentro de uma faculdade, dentro de outros lugares, assim, a diferença ela é posta, assim, ela aparece, né, e aí como lidar com a diferença, né, assim, e eu fiquei pensando muito nisso, né, João, como, como não fazer com que as questões sejam minimizadas, assim, porque a gente está falando de uma posição do racismo, né, de indivíduos negros, mas também às vezes tem esse preconceito da posição de privilégio também, que às vezes vem como um incômodo, assim, né, que mostra a diferença, né, assim, tipo, olha lá, tá reclamando que vai ter que trabalhar, né, sabe assim? Como que você percebe também esse outro tipo de, ou não, de perspectivas, né, assim, quando o mundo rasga a diferença, assim, e aí quase como como suspender, né, os diferentes sofrimentos para que a gente também não os minimize, né? É importante sempre pensar que eu preciso oportunizar para o outro, assim, né, esse fortalecimento de vínculos que vá reafirmar essa identidade positiva. Então, eu sempre penso nesse lugar do comunidade de destino, né? Então, é não estar só, é se conectar mais com as suas histórias, com seus lugares de apropriação, porque senão fica muito nesse lugar do preto no branco. Então, eu não sou preto sozinho, né? Não é uma dor. Ela é subjetiva, mas ela não é solitária nesse lugar da subjetividade. Então, é a minha, é a do Laerte, é do esposo da Rosana, é da mãe da Gisele, é do esposo da Vanessa, é do pai do Renan. Então, será que estar sozinho é a melhor opção? Ou eu posso me unir a outros, que foi o que você falou sobre os espaços de experiência, né? A partir desses espaços de experiências, fortalecer esses vínculos, que isso também me fortalece. Quando eu não estou só, eu me sinto mais fortalecido nesse lugar. Então, talvez seja pensar também por esse viés, assim, oportunizar não só os grupos comunitários, coletivos, movimentos sociais, artísticos, até mesmo os religiosos. Porque observa como as comunidades de terreiro, como elas são um pouco ali de esteio para essas pessoas, né? Então, quando elas passam por esses movimentos de racismo fora desse lugar, para onde é que elas correm? É para o terreiro, é para os seus, né? Porque às vezes elas também não encontram isso dentro de casa, porque nem dentro de casa eu tenho as pessoas que também têm esse letramento, esse conhecimento. Então também às vezes eu posso estar sozinho dentro da minha própria casa. E aí como é que eu lido com isso?
né? Vamos supor, minha mãe não se reconhece como negra. O meu pai, pouco menos. Mas eu sei de tudo que eles passam, mas eles não veem. Como é que eu lido com tudo isso sozinho? Então, eu preciso ter também esse lugar, né? De me refazer, um lugar de refazimento mesmo. Então, eu acredito que seja a partir desse ponto, assim, pensando talvez em estratégias, né? Gu, por favor. Tá ficando bem legal, mas exatamente esse ponto que vocês estão trazendo, que você está trazendo, Vanderlei, foi um ponto que o Laerte também trouxe uma outra vez, e que eu fico justamente me questionando sobre o lugar religioso, porque tem uma paciente minha que é negra e muito do que ela traz de racismo tem a ver com o terreiro, porque é um lugar mais branco do que negro. E aí, sabe, e eu até mandei para ela que eu descobri que tem pesquisas recentes do IBGE que mostram que realmente, atualmente, parece que é mais popular religiões afro, de origem afro, aqui no Sudeste e Sul, do que nos outros lugares do país, e é predominante, pessoal que não seja negro. E aí fica esse ponto, né? Quando se espera que um lugar como esse seja de acolhida e acontece exatamente o problema de uma forma mais declarada, o que que a gente faz, sabe? Tanto que eu lembro que foi legal eu ter visto a palestra do Laerte aquela vez, porque eu já estava suspeitando que tivesse alguma coisa assim, né? Aí, não sei se foi na sessão seguinte ou pouco depois, mas em algum momento depois eu perguntei para ela, mas como é que é o pessoal ali? Todo mundo é negro, branco? Ela falou, é todo mundo branco. Eu falei, puta que pariu. E aí a gente, foi e aí, né? O que que faz agora? Sabe assim? Bem, Gustavo, esse é um incômodo que eu também tenho, assim, com as comunidades de terreiro que são embranquecidas, né? E esse também é um lugar para pensar a estrutura. Então, observa o quanto as comunidades de terreiro, elas são motivos, né, de apontamento, de ofensas nas redes sociais por pessoas, na sua grande maioria, brancas, mas também é o lugar de uma grande, atualmente no Brasil, de estar nesse lugar. Então, as igrejas neopentecostais arrebanham as pessoas pretas com um discurso salvacionista, que não é, né? Eu acho que nem é o momento da gente ter essa discussão, porque isso vai dar mais umas 2 horas de debate, mas que a gente pode, inclusive, falar sobre isso em outro momento, para tentar entender por que as pessoas pretas, atualmente, elas estão indo para esses lugares, por conta desse viés e dessa leitura salvacionista, obviamente, mas é pensar nesses terreiros, né? Por que que eles estão embranquecendo? O que faz esses terreiros se tornarem brancos? Qual é a intenção? Eu sempre penso assim, Gustavo. Qual é a intenção de embranquecer um terreiro, de embranquecer uma comunidade de terreiro? Qual é a intenção? Talvez seja a mesma intenção eugenista de Darwin, né? De embranquecimento, de raça pura. Então, a gente, atualmente, assim, né, alguns anos atrás, tínhamos grandes discussões e debates sobre o bolinho de Jesus, que é o acarajé, capoeira evangélica. Então, observa que esses mecanismos, né, de cerceamento, porque a religião também ela pode cercear, ao invés de te libertar, ela te cerceia nesses lugares. Então, a gente tem esses movimentos. E quando isso acontece com alguém que é de uma comunidade, mas ela também está em uma comunidade totalmente embranquecida, talvez seja devolver para ela pensando nesse lugar, mas, poxa, não tem uma comunidade de terreiro preta que você possa integrar, talvez? Você precisa mesmo estar nessa comunidade branca de terreiro? Já que a gente está falando de uma ancestralidade, não é que os brancos, né, não tenham uma ancestralidade que possa ser preta, não tô discutindo isso. Mas eu estou discutindo essa representatividade mesmo. O pai de santo é branco, será que ele vai entender as minhas dores e angústias enquanto uma pessoa preta?
Por mais que ele tenha lido, cara, a mitologia dos orixás do Reginaldo Prandi, por mais que ele tenha lido o Wagner Souza, por mais que ele tenha lido, sabe, todas essas leituras que falam sobre comunidade de terreiro, mas qual é a perspectiva que ele tem? É uma perspectiva branca a partir da religiosidade que deveria ser afrocentrada. E aí talvez ela precise olhar para esse lugar de por que eu me permito estar aqui? Por que eu não vou para um terreiro que seja preto? E talvez seja entender o porquê que ela não faz esse movimento, né? De ir para esse outro lugar, ou até mesmo de procurar esse outro lugar. E pensar se ela dá conta de lidar com tudo isso. Responda a sua pergunta. De algum modo, né? Laerte, por favor. Vai lá, Laerte. Vou falar rapidinho. Gustavo, gostei muito da tua pergunta, né? Porque é uma dúvida recorrente, assim, das pessoas, né? Especialmente da branquitude, né? Tal como eu estou pensando, a branquitude como um sistema racial, né? Tudo mais. Será se a pessoa branca pode falar de racismo? Será se ela pode palestrar? Será se ela pode atender pessoas negras, né? E na minha perspectiva, no modo como eu compreendo, é de que sim, porque racismo ele não é um problema dos negros, né? Na verdade, quem cria o racismo é um sistema europeu, embranquecido, que se propõe como lugar de poder. Então, se nós tivermos pessoas brancas falando sobre racismo, será muito bom, porque as pessoas estão no lugar da visibilidade de alguma forma, né? Então, se eu tenho psicólogos brancos, né, que saibam falar sobre racismo, sabe, que estudem sobre o tema, e consigam acolher genuinamente uma pessoa negra, eu diria que é excelente, porque situando, claro, assim, está passando um carro de... situando, claro, a partir do seu lugar de fala, né? Algumas pessoas, não sei se você souber da polêmica recente da Maria Rita, né? Uma pesquisadora, psicanalista, que fez um livro, acho, publicou um artigo chamado Lugar do Cálice, né? Ou seja, ela não compreendeu o que a gente está tentando fazer. Não é calar as pessoas brancas, né? Potencializá-las para que elas falem desse lugar da branquitude e compreendam que a branquitude também é, de alguma forma, uma identidade que foi construída desde o processo da colonização do Brasil, né? Então, inclusive, eu vejo isso quando eu atendo pacientes brancos, né? Vez ou outra aparecem coisas nesse sentido. De pacientes que, por exemplo, precisam de um trabalho, porque... e aí vão pensar, por exemplo, o espaço de trabalho como empregada doméstica, né? E às vezes não conseguem, sabe? Não conseguem porque, inclusive, a desculpa do empregador é justamente essa: você não tem estereótipo, você não tem cara de alguém que trabalhe como empregada doméstica, né? Então, assim, a gente precisa pensar também a branquitude, né? Não só pautar o racismo, a racialidade a partir do marcador da negritude, mas também a branquitude. Tal como tem uma pesquisadora chamada Lia Weiner, famosa com os estudos da branquitude, que é branca, está pensando no racismo, e ela é muito importante para nós, porque ela começa a pensar também a branquitude a partir da colorização da branquitude, né? Ela vai estabelecer, ela enquanto mulher branca, na verdade, ela vai falar sobre o branco, o branquíssimo e o encardido, né? Ela fala do encardido, assim, e para a gente é muito importante falar sobre isso, tá? Então, psicólogos brancos são totalmente autorizados a trabalhar com pessoas negras. Eu não acho que deva ser uma quebra, né? Só é preciso que haja, de fato, uma preparação para isso, é preciso que se tenha sensibilidade para entender o seu lugar de branquitude. É um pouco do que eu penso, né? Queria só compartilhar. Não, maravilhoso, Laerte. É muito isso, assim, né? Que foi o que eu disse um pouco antes, sobre não estamos aqui para dividir o Brasil em dois e fazer uma segregação racial, né? Não queremos os negros no Nordeste e os brancos no Sul-Sudeste, não é isso. Mas é olhar para esses lugares. O lugar de fala, ele existe, ele está aí, ele pode e deve ser usado, por favor, e é pensando nisso, trazer esses lugares, essas aberturas de conversa, mas a partir desse ponto de, ok, qual é o meu lugar, né? Onde é que eu começo a mensurar a minha régua?
Não sei se vocês viram, mas tem um vídeo nas redes sociais que fala um pouco sobre essas medidas sociais, sobre essas éguas, né? Então, são 7 crianças, algumas são brancas e outras são negras, e aí a professora vai perguntando, né? E quem aqui tem os pais juntos? Quem aqui a renda per capita da família é tanto? Quem aqui teve acesso a tal coisa? E aí você vai vendo nesse lugar que cada um para em um determinado ponto desses questionamentos, que bate exatamente no que o Laerte está dizendo, né? Cada um tem um lugar de fala, mas às vezes o seu lugar talvez seja um pouco mais adiantado que o meu, talvez seja um pouco atrás nesse ponto da fala, mas todos têm, né? Não é um cala-te, mas é um fale a partir desses lugares, né? Bom, meus queridos, estamos nos aproximando do fim, infelizmente. Acho que abre mais, assim, né? Foram muitas questões, assim, abre bastante, né? Oxigena bastante, acho que a clínica, e o que a gente pretende fazer, e quem a gente acolhe, quem que a gente oferece, esses espaços como esse aqui, coletivo, né? Assim, onde as pessoas vêm, falam também. E eu acho que é um pouco disso, né? Laerte, também caminhando contra isso, né? E fiquei lembrando do primeiro exemplo que você trouxe, né, da escola lá, do que aconteceu, do episódio de racismo, e a sua o não calar-se, assim. Então, me parece que onde existe o silêncio, né, o racismo vence, assim. Então, que a gente possa sempre falar, dialogar, às vezes esbravejar também, que o Cabral fala um pouco disso, né, porque não tem muito mais diálogo, já é uma navalha. É isso. Isso sirva como também palanque, né, aqui, porque eu falo que o próprio núcleo, ele é um brado, assim, né, uma coisa, muita gente me incentivou a não fazê-lo, assim, não constituí-lo, assim, né? O que tem de diferente? Eu sei lá o que tem de diferente. Tem de diferente é que eu tô na frente e tô fazendo uma parada e quero fazer, assim, tá aqui, né, assim, e ele vai se fenomenologizando, e eu sinto que eu já não tenho mais controle, assim, que bom que saber que tem pessoas que ficaram com a gente, e provavelmente esse seminário vai poder afetar ainda mais pessoas, uma vez que fica ali disponível no YouTube também, né? Obrigado por amar o núcleo, Laerte. Van, últimas palavras, as coisinhas. Bem, gente, acho que as últimas palavras, elas passam, talvez, então, né, pela parte professoral do Vanderlei, que são as indicações. Eu acho que eu não poderia sair daqui, eu não me caberia se eu não fizesse isso. Então, vamos lá. Tem o Tornar-se Negro, que a gente já falou. Como fica gravado, não se preocupem aí em anotar. Pacto da Branquitude, da Cida Bento. O Genocídio do Negro brasileiro aí também, que vale a pena. A Cor do Inconsciente, né? Que é as significações do corpo negro, também eu adoro esse livro. Esse é bacana, da Grada Quilomba. Gente, Memórias de uma Plantação, traz um pouco da narrativa dela, né, de como foi estudar em um país totalmente branco, como ela sofre alguns racismos ali. E aí um livro mais divertidinho, que são Negros Gigantes, que vai falar das personalidades negras brasileiras de uma forma aí mais leve, mais tranquila. Homens Pretos Não Choram. Eu acho que também pensar a masculinidade preta a partir desse lugar, eu acho que também é um debate que cabe futuramente aí. Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que vai falar sobre colorismo no Brasil, também vale a pena. Seja Homem, né? Então aí que vai falar das questões de novo, dessa masculinidade desse homem preto. E aí um autor que eu amo de paixão, que é o Kabengele Munanga. Então temos esse aqui, A Negritude. Origens Africanas, aí para falar, para pensar um pouco das origens do Brasil a partir da Mãe África. Esse aqui, eu acho que é uma boa referência, assim, O Negro no Brasil de Hoje, também do Munanga, então cabe aí um lugar nele. Aí assim, gente, peraí. Opa, caiu tudo, ó. Temos o Frantz Fanon, por favor, Frantz Fanon. Toda a coleção, é isso, ó, toda a coleção do feminismo plural, que é a editora aí da Djamila Ribeiro, com todos os livros que a Djamila
ajudou a galera a produzir. Eu acho que cabe muito para esse lugar de aquilombamento, de estudo, de atendimento, de pensar essa clínica nesse lugar não tão eurocêntrico, né? Eu acho que talvez seja essa a grande questão. Seja exatamente fazer esse processo decolonial, parar de pensar só nos autores europeus ali, né? Os eugenistas, e partir para uma outra leitura também. Isso também dá palco para mais umas 3 horas de conversa. Eu acho que para encerrar seria bem isso, assim. Para encerrar, deixar em aberto, né, tudo assim, para a gente ainda voltar, quem sabe, para mais discussões. Então, gente, obrigado por estarem aqui hoje, né? Semana que vem nós teremos mais um seminário com a Natália Ribeiro, Cartas para mim, discutindo angústia insuficiente com insuficiência com a literatura de Silvia Plath, mesmo horário, 27 de setembro, 11 horas, ok? Muito obrigado. Nos vemos por aí. Obrigado, Van, queridos, todos que participaram. Obrigado. Até o próximo. Beijo.